17º Campo Agroacelerador Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Estamos aqui no 17º Campo Demonstrativo Cooperja. A Cidasc foi convidada para falar do vazio sanitário do maracujá. O que é esse vazio sanitário? O vazio sanitário é um período onde a portaria 06 de 2020 determina que tem que ficar uma janela sem a plantação de maracujá, tanto sem produção ou também a implantação de novos pomares. Essa portaria ela nasceu da necessidade dos produtores de maracujá, não só aqui da região, mas de todo o estado de Santa Catarina, aonde se tinha o problema da virose, que hoje é uma das principais doenças do maracujazeiro. O que essa doença faz? Primeiro, ela dá uma clorose nas folhas do maracujazeiro, também ela cria uns mosaicos bolhosos e nos frutos, os frutos ficam menores, menos polpa, endurecimento da casca e com isso o seu valor comercial cai, tanto que para a mesa quanto para a indústria. Então perde-se o valor desse maracujá. A partir desse momento os produtores começaram a buscar uma alternativa. E aí foi estudando a pesquisa junto ao EPAGRE e Cidasc e chegaram à conclusão que um período de vazio sanitário. E esse período está determinado na portaria, dia 1º de julho a dia 31 de julho. Não pode ter nem plantação antiga do ano anterior e nem plantação nova da próxima safra. Nessa portaria também determina que não podemos ter maracujá podado de segundo ano. Então, essa portaria a gente pode dizer que, a nível prático, a nível para o produtor no campo, seria o quê? Erradicação dos pomares até dia 30 de junho e implantação do novo pomar a partir dia 1º de agosto. Até o ano passado, que foi o primeiro ano dessa legislação, da portaria, as mudas poderiam ser provenientes de qualquer forma. A partir agora de 2021, essa portaria já mudas de maracujá só devem ser provindas de viveiro telado. Viveiros a tela que seja anti-afídeos, que seja anti-pulgão. Pode ser estrutura simples, mas desde que atinja, que atenda a essa necessidade. Bom, já falei um pouquinho dos sintomas e agora eu vou falar um pouquinho do método de transmissão. Transmissão do vírus pode ocorrer pela poda ou pelos desbastes, feito pelo próprio produtor, estiver levando na ferramenta de uma planta para outra o vírus. Pode ser por muda infectada, que o produtor compre ou que faça na propriedade já vá para a lavoura já infectada, ou também, que é o mais comum, pelo pulgão, pelos pulgões. Aí a gente tem uma gama de pulgões que pode transmitir. Pulgão não é uma praga de maracujazeiro, mas ele faz picada de prova, como a gente diz. O que é essa picada de prova? O pulgão vem, pica a planta, e aí ele percebe que não é alimento para ele. Vai numa outra planta, pica e também ele vê que não é alimento para ele. Mas nessas picadas de prova, se ele estiver infectado com o vírus, ele acaba transmitindo de um pé para o outro. Tanto que quando a gente vai numa lavoura que esteja com o vírus, com essa virose, a gente percebe que sempre é mais as bordas. Sempre é mais nas bordas. Por quê? Porque o pulgão vem de outras áreas e sempre começa as picadas de prova pelas bordas. Quando é por mudas, que já veio a muda infectada, aí não, aí pode ter várias plantas no meio da plantação que apresente os sintomas. Como esse período é do dia 1º de julho, então a gente fez um trabalho de fiscalização orientativa. O que foi isso? A gente pegou mês de junho, como era o primeiro ano, e fez visitas aos produtores, explicando o que era essa portaria, que seria o primeiro ano que estaria vigente, e aí a gente começou o nosso trabalho. A partir do dia 1º de julho, a gente fez, a Cidasc fez fiscalizações, algumas a gente fez através de denúncias, outras a campo, a gente via que o produtor ainda tinha lavouras na roça ou já estava começando a plantar antes do dia 1º de agosto. Então, nesse período, a gente fez as fiscalizações. Temos um ou outro caso pontual marcado, mas no geral 98% dos produtores já estavam sabendo, já contribuíram muito
para que esse vazio sanitário ocorresse de uma forma bem harmoniosa nesse ano. Isso que era o primeiro ano dessa legislação. A gente acredita que agora em 2021, talvez a gente ainda possa ter alguns problemas pontuais, mas esperamos chegar aí a 99% dos produtores já cumprindo a portaria, porque na verdade essa portaria nasceu da necessidade dos produtores. Não foi a Secretaria da Agricultura que criou essa legislação sozinho. Surgiu da necessidade dos produtores e aí sim, buscando soluções, se chegou a uma portaria. Porque apenas falar no vazio sanitário sem ter uma legislação seria impossível fazer a fiscalização. E o vazio sanitário tem uma grande importância porque o maracujá é uma cultura que está aqui nas nossas propriedades rurais, principalmente as propriedades rurais menores, onde a agricultura é familiar, então uma pequena área se concentra uma renda bastante alta e isso faz com que a nossa economia também ganhe muito tendo essa cultura. E se não existir um período de vazio sanitário para a gente conseguir mitigar esse vírus, a gente pode estar perdendo essa cultura. Por quê? Porque se deixa de produzir, se o vírus atacar mesmo, começa a se ter uma baixa produtividade e isso não é bom. Então o produtor vai começar a ver que não é mais lucrativo e vai parar de produzir. Então um dos meios seria realmente cumprir esse período, que é esse vazio sanitário, essa janela sem plantas, para quê? Para que a gente baixe a incidência da virose. A SIDASC, nesse momento, finaliza aqui falando sobre o vazio sanitário, agradece a Cooperja pelo convite, agradece a quem nesse momento esteja assistindo, né? Principalmente os produtores aí de maracujá, que nesse processo todo foi nosso parceiro, porque muitos contribuíram com a SIDASC nesse período de fiscalização, levando informação para os seus vizinhos. Então a gente agradece de coração tanto a cooperativa, a Cooperja por esse momento, por essa oportunidade da gente levar informação para o produtor e aos produtores também, que o nosso trabalho é para eles, mas de uma certa forma também eles conosco.